Uma das coisas que nós abordamos dentro do curso, que eu queria discutir com vocês aqui, depois abrir para um espaço para debater, é por que a gente desiste tanto de muita coisa que a gente começa, né? Como eu falei na introdução desse vídeo, nós muitas vezes nos prometemos a começar alguma atividade que seja importante, como, por exemplo, fazer caminhada, ou tomar um bom café da manhã, dormir mais, ou conversar mais com a família, ou visitar os amigos, ou guardar dinheiro, qualquer coisa. Que a gente gostaria que isso fosse praticado rotineiramente, habitualmente. E por que a gente se sabota tanto? Por que a gente desiste de muita coisa que a gente começa a fazer? Então é mais ou menos isso que eu queria dar aí umas duas visões sobre essa questão do porquê desistimos, tá ok? Então vamos começar aqui com uma figurinha e geralmente as pessoas acabam se culpando muito por não fazer aquilo que deve ser feito no dia a dia e falando que são desanimadas ou que é assim mesmo, aceitando com a maior passividade aquela situação de acomodação, ok? E agora vamos pensar, eu queria conversar com vocês e a opinião depois de vocês sobre esse ponto de vista que, na verdade, não é necessariamente uma característica pessoal, eu sou desanimado, não é nada genético. Eu vou dar dois pontos de vista que podem facilitar a nossa compreensão, nosso autoconhecimento, tão importante em finanças pessoais, e de forma que a gente possa melhorar nossa consciência sobre nós mesmos, tá ok? Então, eu vou dar aqui 3 exemplos que podem ser interessantes para depois a gente debater. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: Jorge decide fazer o controle de seu orçamento doméstico, anotando suas receitas e despesas diariamente. Passadas 2 semanas, ele desiste. O nosso segundo exemplo: Angélica toma a decisão de ser uma pessoa mais organizada. Passa o dia arrumando suas coisas, etiquetando, criando diversas pastas e deixa tudo em ordem. Depois de um mês de dedicação, desiste. Sendo que semanas depois, volta tudo à mesma bagunça de sempre. O exemplo 3. Antônio, um obeso, desde muito jovem, inicia uma dieta rigorosa na busca de perder vários quilos. Sonha com comida, se esforça para manter a rotina de alimentação saudável e exercícios e, numa primeira crise de estresse, desiste. Joga tudo para o alto e volta a comer de maneira contumaz. Pois bem, pessoal, eu vou abordar essas questões da gente desistir do que faz por dois prismas diferentes que, na verdade, eles acabam se complementando. Então, primeiramente, eu gostaria de lhes apresentar o que a gente chama de caminho do aprendizado. Então, apesar da tecnologia, de nós acharmos que hoje tudo é fácil de acontecer, que nós podemos emagrecer em 28 dias, que nós podemos aprender inglês num curso intensivo de um mês, que nós podemos aprender a guardar dinheiro de uma hora para outra, fazendo um cursinho ou lendo apenas um bom livro. Na verdade, a vida não é assim, pelo menos os organismos vivos, né? As máquinas podem até aprender, entre aspas, rapidamente, mas nós ainda temos uma estrutura de aprendizado muito parecida como há centenas de anos atrás. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o caminho do aprendizado, as coisas que a gente aprende, o desenvolvimento das nossas habilidades, eles acabam sempre respeitando um certo padrão, um certo caminho, em que a gente não consegue fazer o nosso aprendizado ser exponencial, muito menos em linha reta, nem ao menos em linha reta. Ele tem esses momentos aqui, em que a gente parece não sair do lugar, em que a nossa habilidade, por mais que o tempo passe e a gente se esforce, essa habilidade nossa não aumenta.
E a esses momentos nós vamos dar o nome aqui de platô, tá ok? Então é o seguinte, muito da vida nossa, das habilidades que nós queremos adotar, das coisas que nós queremos aprender, tá ok? Elas respeitam o princípio, que a gente chama de princípio da colheita. Para a gente colher, é preciso plantar, cultivar, ele tem um tempo de maturação, né? Se você pensar numa plantação de qualquer produto vivo, né? Seja vegetal ou animal, você não consegue, até existem técnicas, você geneticamente ou com geneticamente ou, eu estou vendo aqui alguns comentários, geneticamente ou através de melhor adubação ou alimentação do animal, você consegue até acelerar um pouco esse processo, mas existe um limite, tá ok? Um limite dado pela própria natureza. E nós, seres humanos, ainda temos esse limite. E estamos, infelizmente, perdendo a capacidade, a habilidade de respeitar esse limite. Tá ok? Então veja que para nós aprendermos algo, para nós evoluirmos, então a gente pode pensar nesse caminho em diversas formas. Por exemplo, eu quero escrever bem. Então eu vou treinar muito, eu vou ter um platô, um momento que parece que não vai haver muita evolução e de repente eu evoluo. Aí eu vou ter mais um momento, um espaço de tempo em que eu vou me dedicar bastante e só depois desse tempo eu vou evoluir mais um pouco. E veja que esse caminho do aprendizado é infinito. Nunca você vai escrever tão bem que você chegue ao ápice da escrita, de ser o melhor escritor, que nada mais pode ser melhorado. A gente sempre vai melhorando, que é o bacana da vida, a gente sair da vida melhor do que entrou. Tá ok? A gente pode pensar também em atividades físicas, então não só intelectuais, mas atividades físicas. A gente começa correndo, e no começo até a gente vê um avanço, nossa, diminuir tantos minutos. Aí a gente continua fazendo exercício, de repente a gente vê outro avanço. E os platôs, muitas vezes, vão ficando cada vez mais largos, mais amplos, e a gente vai precisar se dedicar cada vez mais, principalmente na atividade física, para conseguir um novo progresso. E as pessoas não têm paciência de esperar esse tempo para que o progresso seja realmente verificado. É por isso que você vê, por exemplo, muitos jovens que não conseguem hoje curtir o platô, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, os jovens acabam tomando anabolizantes ou querendo fazer dietas milagrosas para que atinja o resultado num pequeno tempo. Só que nada na vida é assim. Né? Nada na vida é assim que seja duradouro, significativo e profundo, tá ok? O que as pessoas vivem hoje é no mundo superficial, no mundo das efemeridades, né? E que não se aprofunda em nada, e que não se constrói nada duradouro. As coisas são querem de uma hora para outra, mas isso não se sustenta. Elas têm que buscar uma nova possibilidade de preenchimento do vazio interior, com alguma outra coisa que dê prazer, mas que não necessariamente seja engrandecedor. Mas vamos voltar aqui no nosso assunto. Então, é importante que nós saibamos que o caminho do aprendizado, ele segue esse desenho desse gráfico, que para nós aumentarmos as habilidades, é preciso, então anotem isso, é preciso respeitar o platô. E mais, digo, não só respeitar o platô, como curtir o platô. Não vai dar para a gente falar nessa aula, até posso falar depois sobre estado de fluxo, mas é bacana que a gente entre em estado de fluxo aqui. A gente pode até fazer uma próxima videoaula, um próximo webinário, que é o que eu vou falar de surpresa, estou até adiantando minha surpresa do final, um próximo webinário falando desse negócio do estado de fluxo. A gente até volta nessa questão do caminho do aprendizado. Mas é importante que a gente curta o platô, né, que a gente viva intensamente o dia a dia, que façamos coisas que são realmente importantes, e depois eu até coloco aqui, para que um hábito seja duradouro, para que a gente fique, né, que a gente se habitue aos platôs e a crescer
no tempo que tem que ser, a gente precisa ter paciência. Vocês olhem os jovens de hoje em dia, eu sou professor universitário, dou aula para jovens, eles não têm paciência para nada. Né? Do jeito que eles olham, que eles usam aquele WhatsApp para mandar uma mensagem, já responde, eles querem tudo para ontem, eles não aceitam restrição, né? E a gente precisa disso. Disciplina é super importante para quando a gente quer melhorar nossa vida financeira ou qualquer outra parte da nossa vida. O Renato Russo falava, né? Disciplina é liberdade. Então, se a gente se disciplina, a gente ganha uma boa liberdade de poder fazer muitas coisas que a gente quer. Esforço, nada da vida é de graça. Tá? Muitas das coisas que, se você olhar para trás e pensar nas coisas que realmente valeram a pena na sua vida, muitas delas exigiram muito esforço e talvez até um pouco de dor. Não foram momentos talvez prazerosos, mas você lembra delas como um momento, como um dos melhores momentos da sua vida, porque na verdade são esses momentos que a gente cresce, que a gente se engrandece. Não é comprando uma roupa nova, não é comprando um carro novo, tá ok? Então, a grande questão, pessoal, que eu acho que a gente podia pensar é que as pessoas não aceitam o platô porque elas não têm mais paciência, não têm disciplina, não gostam de se esforçar, quer tudo rápido. E foco e concentração são palavras hoje em quase que total desuso na sua grande maioria, né? E quando a gente não tem paciência, disciplina, esforço, concentração e foco, e não respeitamos o tempo que as coisas realmente têm para acontecer, o que acontece é que a gente acaba não respeitando o platô. E a gente vive em entres. Eu vou explicar o que é esse viver em entres. Eu vou lá, tenho minhas férias, estou super feliz. Aí eu tenho que trabalhar um ano inteiro para que lá na frente eu tenha minhas férias de novo e volte a ficar feliz. Então eu fico feliz um espaço, não digo infeliz, mas não tão satisfeito. Um grande espaço de tempo para que lá na frente eu tenha as minhas férias de novo e seja feliz. Pense na sua vida. Eu quero me formar. Aí se forma, quero entrar na faculdade, e entra, é um momento feliz. Aí passa a faculdade inteira reclamando. Aí se forma, é um momento feliz. Aí vai procurar trabalho e não encontra tão facilmente. Aí ganha o primeiro aumento, um momento feliz. Então, gente, na verdade, quando a gente passa apenas momentos pontuais de felicidade, ou talvez até só de prazer, nós acabamos sucumbindo ao prazer, né? E o platô fica algo extremamente tedioso e a gente acaba desistindo das coisas. Então eu vou mostrar agora três grafiquinhos para vocês, que são tipos de comportamento de pessoas que acabam não respeitando o platô. E eu até pediria que vocês, aqui nos comentários, se me descrevessem, após eu colocar esses três grafiquinhos, se vocês, em alguma parte da sua vida, né, às vezes a gente é bastante proativo com dinheiro e pouco proativo, por exemplo, nos relacionamentos com as pessoas, ou em tocar um instrumento musical. A gente pode ser bastante disciplinado em tocar um instrumento musical, mas não é disciplinado, por exemplo, em fazer caminhadas ou fazer exercício físico. Então, a gente pode colocar isso em diversas dimensões da nossa vida. Mas eu depois queria que lá nos comentários vocês tentassem identificar em qual situação vocês poderiam se encaixar em uma dessas três características aí do ser humano. Então, uma primeira característica que vai contra o respeito do platô, de que a gente saber de que as coisas têm seu próprio tempo para acontecer, e, principalmente, eu vou sempre falar isso, curtir essa caminhada. O caminho deve ser feliz, não só a partir da chegada, mas o caminho deve ser feliz. Então, três características humanas que eu queria mostrar para vocês são as seguintes. Primeiro, são as pessoas que são entusiasmadas. Pessoas entusiasmadas são aquelas que querem fazer tudo. Então, nossa, então acordei, ano novo, eu vou começar a fazer caminhada, eu vou começar a guardar dinheiro, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo. E a hora que nós vemos o grafiquinho dela do caminho do aprendizado, ela vai, batalha, né, no começo, verifica um aumento
da sua habilidade naquilo, ou começa a caminhar, ou começa a guardar um pouco de dinheiro, ou começa a aprender o instrumento, a fazer a aula que ela queria fazer de instrumento musical, ou caminhada, qualquer coisa assim. Mas aquele entusiasmo inicial acaba e ela vai se deparar sim com um platô. Isso é inevitável. E ao ver o marasmo do platô, que ela não está conseguindo ter aquele ganho que o entusiasmo inicial dela a fez conseguir, ela pega aí, desiste, ok? Então nós temos que conter esse nosso entusiasmo de querer fazer tudo ao mesmo tempo e focar, e concentrar, e administrar a nossa energia para as coisas que são realmente importantes. E para eu saber o que é realmente importante para mim, eu preciso me conhecer muito bem, ok? Então, um tipo de pessoas... A gente pode ser entusiasmado em algumas dimensões da nossa vida e menos entusiasmado em outras, mas esse entusiasmo muito forte inicial, de se prometer, de se exigir um desafio talvez muito maior do que a sua habilidade é capaz de suportar, faz com que a gente desista no primeiro platô. Um segundo tipo é o obsessivo. Às vezes nós temos uma obsessão por melhorar ou por conseguir resultado. O obsessivo quer ver resultado. Ele não é só aquele entusiasmo, ele precisa de resultados rápidos. Se ele começa, por exemplo, a planejar as suas finanças pessoais e ver até um aumento no início, a hora que ele se depara com o platô, ele compra mais um livro, começa a ler o segundo livro de finanças pessoais, aí ele vê que na semana seguinte ele acaba gastando e fez bobagem, ele volta e começa de novo. Ele tem um caminho bastante turbulento, ele tem um platô que é mais ou menos uma montanha-russa, em que ele não consegue uma constância, porque é impossível ter uma constância de melhorar sempre, ter ganhos muito visíveis em qualquer habilidade que a gente queira incorporar, e a hora que ele vê que essa turbulência não está chegando no patamar que ele obsessivamente gostaria, ele acaba desistindo, tá? E acaba também se frustrando muito, porque ele não viu o resultado. O obsessivo está muito preocupado em ter resultado. E a hora que chega o platô e o resultado demora um pouco a ser conseguido, ele desiste, né? E faz desse caminho algo extremamente prejudicial, até muitas vezes para a sua própria saúde. Tá? E a autoestima fica baixa e ele vai procurar alguma outra coisa para fazer e desiste daquilo que talvez fosse muito importante para ele. E um terceiro tipo é o que a gente vai chamar aqui de acomodado. O acomodado seria a pessoa que inicia seu caminho pelo caminho do aprendizado, tem um ganho e fala, não, assim está bom para mim. Né? Eu não preciso mais melhorar. Né? Foi lá, fez uma faculdade, conseguiu um emprego numa boa empresa, está ótimo, esse salário já está bom, esse salário já me sustenta. Pode ser para qualquer coisa, estou falando aqui, mas sempre puxando para a área do dinheiro, mas pode ser para qualquer coisa. Né? Tocar violão, começou a tocar violão, aprendeu algumas músicas que gostava, para por ali, então se acomoda, porque o platô para ele é útil, ele chegou num platô que para ele satisfaz, mexer naquilo pode causar muitos transtornos, e a pessoa se acomoda. Okay? Enquanto, na verdade, a gente precisa, enquanto ser humano, a gente tem uma responsabilidade perante a vida de melhorar, né? De talvez até melhorar não só nós mesmos, como as pessoas ao nosso redor, mas isso é talvez um outro papo. Então, eu queria já que, se vocês acharam interessante isso aí, se já nos comentários tiverem vontade aí de compartilhar com a gente, se você se encaixa, pelo menos principalmente nas suas finanças pessoais, se você se encaixa numa pessoa acomodada, numa pessoa obsessiva, ou, então vou mostrar aqui para vocês, né? Entusiasmado, que quer começar, a hora que acaba o entusiasmo desiste, uma pessoa obsessiva que quer resultado, fica brigando contra si, não respeita o platô e desiste, ou uma pessoa acomodada, em que chegou numa situação financeira que nunca mais pensou em progredir.
seria bacana se vocês escrevessem, e isso já fica como um gancho para a nossa conversa para depois dessa videoaula. Pois bem, pessoal, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que explica razoavelmente bem também a questão de nós desistirmos de muitas coisas que são importantes. A gente pode dar eu vou dar o nome aqui de homeostase, tá ok? Já vou deixar também claro que essas ideias de homeostase estão num livro que chama Mastering, Maestria, talvez, em português, do George Leonard, tá ok? Pois se alguém quiser aqui, eu até posso deixar essa bibliografia aqui nos comentários. Então o Ricardo aqui já falou que o acomodado não gosta de sair da zona de conforto. Sair significa maior gasto de energia para buscar outras opções. Exato, Ricardo. Depois eu volto aqui para discutir essas questões, deixar as pessoas comentarem e vamos seguir aqui com a apresentação. Mas podem ir comentando, depois eu volto nelas. Então, o que é a homeostase, pessoal? A grande questão aqui é que, naqueles casos que a gente analisou no começo, em que a pessoa queria emagrecer, queria ser organizada, queria guardar dinheiro e acabou desistindo, as pessoas tentaram uma mudança abrupta, uma mudança muito rápida em seu estilo de vida. Quis incorporar um hábito que talvez fosse muito além das habilidades que ela tinha para suportar naquele momento. Tá, ok? Isso faz parte de uma maneira muito importante no curso, por exemplo, mudança de hábitos financeiros, que a gente se imponha desafios que sejam compatíveis com as nossas habilidades. Isso é importante, isso é uma técnica imprescindível para que a gente possa crescer sem desistir no meio do caminho. E quando a gente tenta mudar abruptamente as coisas, geralmente a gente chega num final infeliz. E seria isso falta de força de vontade? Então a gente já viu que pode ser alguma característica sua, né, de obsessão, de ansiedade, de comodismo. Mas o que acontece, eu queria falar para vocês, é que existe um conceito fisiológico chamado homeostase, que é uma tendência dos sistemas biológicos em resistir a mudanças. Né? Os sistemas, as células e tudo que é na natureza, na verdade, até a evolução da espécie humana se deu muito devido a esse fenômeno chamado de homeostase, de os sistemas resistirem a mudanças muito bruscas. Eles buscam estabilidade, ok? A natureza sempre está buscando algum tipo de equilíbrio, ok? Então, sempre que há uma mudança abrupta, a tal da homeostase, essa questão que é fisiológica, biológica, ela tenta nos fazer falar, opa, está mudando muito. Será que você não está se prejudicando com uma mudança tão brusca? Vamos voltar ao ponto inicial? Tá ok? E, na verdade, isso não é uma questão de personalidade, é uma questão de consciência, tá ok? É uma questão de resistir a mudanças. E esse conceito de homeostase, que até o Ricardo aqui de BH está falando, aqui dando até uma definição talvez melhor que a minha, mas existe também esse conceito de homeostase social que os antropólogos, sociólogos estão usando, que é entender essas normas e costumes e as punições com que a gente vive como uma espécie de busca desse equilíbrio, busca de um balanço que não saia tanto daquilo que a gente prevê que tenha que acontecer, tá ok? Então, os nossos costumes, a nossa família, quando a gente pensa em educação financeira, se eu quero, por exemplo, nossa, eu estou louco para mudar a minha vida financeira. Então, a primeira coisa que você vai ter que perceber é que o seu próprio corpo vai resistir às mudanças. É isso que eu gostaria de falar, tá ok? O seu próprio corpo tende a resistir à mudança.
Você quebra aquela engrenagem que você já está acostumado. Os seus hábitos eram outros e agora você quer colocar na marra vários hábitos que não condizem mais com aquilo que você era. E o seu corpo vai sentir e ele vai tentar fazer com que você volte ao status quo inicial, que você volte àquele equilíbrio, mas que talvez seja ruim para você, tá ok? Inicial de fazer com que esse ânimo de mudar ele se esfrie e você volte a fazer os mesmos gastos que fazia anteriormente. E não é só isso. Se a gente pensar então nesse conceito de homeostase social, quando você, mesmo que você conseguir vencer as barreiras do seu próprio corpo, do seu próprio inconsciente, vão haver pessoas ao seu redor que provavelmente tentarão sabotar, digamos assim, essa sua mudança abrupta. Porque pense numa máquina que as engrenagens estão rodando. E a máquina está funcionando. De alguma forma ela está funcionando. E você pega e muda a engrenagem. Tá, ok? Aquela máquina não vai mais funcionar da maneira que está. Você vai causar um transtorno para ela. Ela funcionando, parando de funcionar, ou funcionando até melhor, vai ocorrer uma transformação que vai afetar as pessoas ao seu redor. E talvez até também inconscientemente essas pessoas podem tentar te puxar para trás e te trazer para aquilo que já era satisfatório à época. Não, mas era assim, para que vai mudar, parar de gastar com isso, agora vai virar pão duro, não acredito que a gente não vai mais viajar, nem que você explique, só aquele ano, só para as contas chegarem, vai haver resistência, porque não só a gente com a gente mesmo, mas as pessoas ao nosso redor vão tentar fazer com que aquele estágio inicial perdure, porque estava interessante talvez por algumas circunstâncias e a mudança ela causa transtornos, tá ok? Então, devido ao homeostase, que a gente está chamando aqui de homeostase, as pessoas se acomodam e aceitam as coisas como elas são, tá ok? Então a gente fica acomodado, porque sabe que se for para mudar, vai dar tanto trabalho. Lembra do caminho do aprendizado? Vai dar tanto trabalho, vou precisar de tanta disciplina, vou precisar me esforçar tanto, vou precisar me concentrar tanto, vou precisar focar tanto, que eu acabo desistindo. Veja que é profundo isso que eu estou falando, quando a gente pensa em educação financeira. A gente tem que brigar com a gente mesmo, né? E a gente, às vezes, tem que lutar contra isso que a gente está chamando de homeostase social, que implica em fazer com que a gente não mude, ok? Em muitas situações. Então, o nosso exemplo significa aceitação. O Jorge fala, minha sina é ser pobre mesmo, não consigo guardar dinheiro. A Angélica fala, minha personalidade é ser desorganizada. O Antônio fala, meu destino é ser gordo, ok? Por quê? Porque aceitar o fracasso é mais cômodo, né? Quando a gente pensa nessa questão de mudança, aceitar o fracasso é mais cômodo do que mudar. E essa mudança perde a sua força, ok? Porque a gente aceita. Eu tenho alunos de matemática, eles falam assim, não entendo matemática. E é difícil, eu tento conversar 1 a 1 quando é possível, de falar assim, quando a gente se esconde atrás de alguma coisa, a gente justifica o fracasso. Não, eu não sei matemática, pronto. Aí não preciso mais estudar, não precisa mais esforçar, não precisa mais nada. Por quê? Há uma aceitação de que não, eu sou assim, eu tenho esse problema, não consigo mais. Então, nada se justifica. Tá? A gente desiste antes mesmo de começar. E nas finanças pessoais eu acho que é bastante isso também. Aceitar a vida como é, pagar juros, financiar, é mais cômodo, porque mudar dói. Né? Mudar nos engrandece, nos fortalece, nos dá uma visão nova de mundo, só que mudar exige sacrifício. Tá? Não tem jeito. Se você quer melhorar a sua habilidade em algo, você vai ter que se sacrificar por aquilo. Então, mudar não é nada fácil. E o que a gente pode fazer, pessoal? Então, primeiro, compreender que a homeostase existe. Então, sempre que eu sentir algo que está empurrando para trás, saiba que, compreenda a homeostase, sempre que sentir que algo está empurrando para trás. Então, não ache que é falta de força de vontade. É um sistema, tá?
A gente pode juntar depois até tudo, aquele negócio do obsessivo, do acomodado, com essa questão da homeostase. A gente tem que saber que ela existe, e a gente não pode ignorá-la, e saber que vão nos empurrar. Então a gente tem que negociar, né, essa resistência com o nosso próprio corpo, com a nossa família, com a nossa sociedade. Não adianta vir quebrando tudo, e sendo arrogante, e destruindo relacionamentos, ou tentar mudar tudo de uma vez. Não adianta ser uma pessoa obsessiva, não adianta ser uma pessoa acomodada, que isso também não engrandece, não adianta ser muito entusiasmado, querer mudar tudo de uma vez, né? A gente precisa de tempo para mudar. Então, às vezes, até é bom dar um passo para trás para conseguir dar dois à frente no futuro. Então, negocie com essa resistência, se conheça melhor, né? O autoconhecimento está aí para isso, para a gente se conhecer melhor, para que a partir daí a gente consiga realmente mudar para melhor, e enfrentar os platôs, e na verdade conseguir curtir os platôs e fazer da vida algo que vale a pena. A gente, a hora que chegar lá na frente, falar assim, valeu realmente a pena. Uma terceira coisa, peça ajuda e incentiva as pessoas queridas. Eu tenho um site, que depois até posso falar em um outro momento, que chama www, se vocês quiserem depois visitar, é www.eumecomprometo.com.br. Então é www, eu vou descrever aqui nos comentários, www.eumecomprometo.com.br. E nesse site, ele surgiu dentro do curso Mudança de Hábitos Financeiros, a ideia do site, que é a possibilidade, se você não está conseguindo fazer com o seu dinheiro algumas coisas, né, dentro das suas finanças pessoais, adquirir algum hábito financeiro que seja interessante, se comprometa publicamente, peça ajuda. Tá? E esse site faz exatamente isso, você assume um compromisso de 30 dias, e nesses 30 dias as pessoas vão te incentivar para que você mude adquira ou mude algum hábito financeiro que você tenha. E a partir dali, com essa ajuda das pessoas, a gente tem uma vergonha, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas a gente tem receio, né? A gente não gosta de falhar publicamente. A gente se sabotar, a gente faz isso quase que todos os dias, né? A gente se engana, mas se mostrar incoerente perante aos outros é doído. Então, se a gente se compromete publicamente, isso é um incentivo a mais para que a gente vá e consiga as mudanças. Pratique, 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 tá? E assim a gente ganha estabilidade na mudança. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase é show. Ganhar estabilidade na mudança. Isso é filosófico, não é isso? Né? Você conseguir mudar sempre de uma maneira estável, ok? Fazendo com que a máquina não pare de funcionar nunca. E ela só melhore o seu funcionamento, que você sempre melhore. E para isso você vai precisar de muita energia, muita disposição para ser uma pessoa cada vez melhor e depois até inspirar os outros a serem também. E eu acho que essa é uma das partes, até um dos pontos fortes do nosso curso Mudança de Hábitos Financeiros. E aprenda sempre, né? Porque aprender é mudar, não é isso? Então, se vocês estão aí me assistindo, vocês estão querendo absorver algum tipo de conhecimento que talvez eu tenha para passar, e quando a gente aprende, a gente escuta de pessoas que talvez possam agregar alguma coisa ao seu cotidiano, à sua vida, a gente já está mudando, ok? E ao mudar a nossa consciência é o primeiro passo para que a gente coloque em prática, para que a gente adquira hábitos que realmente façam a diferença em nossa vida.